para tirar. Não tá. Acho que dá para ouvir. Isso aqui é a evolução da produtividade do trabalho, média móvel 3 anos. Tudo ajuste, quem quiser a base de dados eu passo depois. Horas ocupadas, pinais, toda uma cozinha aqui atrás. Aqui é a agricultura. Essa história é a agricultura. Produtividade oscilando de 6, 4, 8, constantemente ao longo do período. É uma história impressionante da agricultura que a gente valoriza pouco. Entender porque ela deu certo é importante, sobretudo quando a indústria deu tão errado, com tão mais apoio por parte do poder público. Aqui é o resto da economia. A economia tem uma queda de produtividade até 2003, e a partir de 2003, alguns setores têm melhora importante. Esse aqui é o sistema financeiro. Isso está muito casado com as reformas do mercado de crédito. Então, as medidas como crédito consignado, patrimônio de afetação, quando permitiram que o crédito privado passasse de 10% do PIB para 30% do PIB, sem subsídio. Então, aqui é o sistema financeiro, as reformas estão documentadas. Aqui, o comércio tem também uma melhora importante. Várias áreas de serviços tiveram ganho de produtividade nesse período. Aqui é o desastre da indústria de transformação. Que ela se recupera um pouco até 2006, depois vem o desastre, tem o pico em 2012 e depois desastre de novo. Marco, 10 minutos, eu, assim, você está falando no contexto, você vai entrar no... Vou entrar agora. Aqui eu vou entrar. Não, isso aqui eu falo para as pessoas, olha, eu não estou muito preocupado com o que vai acontecer em 2017, a preocupação é a próxima década. Eu não quero muito saber se o Banco Central vai subir, baixar juros ou não. Depois eu vou para a colocação. Bom, então o que nós temos aqui? Temos um quadro de baixa produtividade e uma evidência grande de que políticas de proteção agravam o problema da produtividade. Quando a gente olha os dados de produtividade de 2010 para cá, o resultado ainda é pior. De 2010 para cá, a produtividade total da economia brasileira caiu meio ponto. A produtividade do capital caiu 0,7, está caindo -1. Então nós temos um problema grave de restrição de oferta no Brasil. Aparentemente, talvez relacionado às políticas de proteção setoriais pós-2010. Então, por um lado, a economia brasileira tem um problema de oferta. É isso que faz com que uma economia que crescia 1%, 2%, tivesse inflação de 2 dígitos nos preços livres. E o governo tenta baixar juros e sobe a inflação. E que 3 anos de recessão para tentar botar essa inflação em ordem. Temos um problema da restrição de oferta da economia brasileira. Aparentemente relacionado às políticas de proteção setorial que foram concedidas. Esse é um lado da história. Essas políticas de proteção também ocasionaram a deterioração das contas públicas. 3/4 da piora fiscal do Brasil nos últimos anos veio da queda do aumento da despesa. 1/4 é receita. 3/4 despesa, 1/4 receita. Deterioração fiscal, restrição de oferta. E no meio do caminho, um grande problema demográfico. Voltando ao que eu comecei, em 60 cada casal tinha 6,3 filhos, hoje caiu para 1,7, 2,1 é manter a população estável, população idosa cresce 3,5% ao ano, trabalhadores crescem 0,7%. O trabalhador que cresce 0,7% paga a conta do 3,5%. A população que trabalha no Brasil vai começar a diminuir em 15 anos. E a população idosa vai continuar aumentando até 2050. A proporção de idosos no Brasil vai passar de 8% para 23%. E com as regras de aposentadoria pública, vai chegar a 36% de aposentados com as regras atuais. E a expectativa de vida aumentou de 55 para 75 anos. Para dar uma noção, em 80, para cada pessoa aposentada, tinham 9 trabalhadores. 9 para 1. Hoje tem 5,5 para 1. E vamos chegar em 50 a 2 para 1. Quer manter a aposentadoria integral? Tudo bem. 50% de contribuição previdenciária sobre o salário. A mudança em 20 anos, o que a França gastou 120. Isso aqui era demografia em 1980. Começo do bônus demográfico. A geração chegando ao mercado de trabalho. A minha geração chegando ao mercado de trabalho. Isso aqui é o Brasil de hoje. É o máximo da explosão das pessoas trabalhando. Esse é o Brasil em 2040.
A massa vai estar aposentada. Os países envolvidos aproveitaram o bônus demográfico para expandir política social, educação, investimento em infraestrutura, preparar o país para frente. O Japão não cresce, é um país rico. Esses investimentos garantiram aumento de produtividade e renda. E, em particular, ao longo dos anos, foram ajustando as regras de aposentadoria para que o sistema não explodisse. Todo mundo mudou. Não conheço nenhum país desenvolvido que tenha aposentadoria menos de 65 anos. Talvez vocês conheçam algum. Eu não conheço nenhum. E vários estão indo para 70 anos, de idade mínima. O Chile foi mais radical, já fez capitalização. No Brasil, a gente resolveu não enfrentar o problema. Não, direitos sociais, a pobreza. Detalhe, quem se aposenta cedo no Brasil não é o pobre. O pobre no Brasil se aposenta tarde. O pobre no Brasil está na informalidade, ou está no setor agrário. Ele tem idade mínima. Os mais pobres no Brasil se aposentam aos 65 anos de idade. Quem se aposenta com 55 anos, em média, é a elite dos trabalhadores. Quem está no mercado formal. Isso aqui é um pouco o problema que a gente tem pela frente. O problema estrutural que a gente tem pela frente. Ali nós temos em verde, a gente tem o crescimento da... A linha que fica oscilando é o crescimento do PIB per capita, ano após ano. Em azul, é o percentual da população jovem que trabalha. Todos os países estão crescendo menos. Em todos os países, você tem uma queda da taxa de crescimento e uma queda da população que trabalha. É o custo do bônus demográfico, é a discussão que está lá fora na academia. É a longa estagnação. Ficamos velhos, vamos crescer menos que crescíamos. Pode concordar mais com a tese, como o último livro do Gordon, pode concordar menos, mais. Lawrence Summers está na minha linha, outros são um pouco mais otimistas. Mas ao debate hoje vamos estagnar porque ficamos velhos? Parece que sim. Tem boa evidência que sim, quem sabe não. Nós precisamos do nosso bônus. O que eu acho que é o desafio para frente? Nós temos uma janela de oportunidade. Parou de piorar, teve uma mudança no nível de confiança, roda os modelos econométricos, usuários da macro, dá sempre uma recessão de 0,5% para o ano que vem. Você faz os modelinhos básicos que estão lá, cada um tem a sua variação do samba, né? O samba 1, 2, 3, cada um tem a sua, dá meio, menos meio de crescimento. Você ajusta o nível de confiança retirando o desastre que foram os últimos anos, dá um crescimento aí entre 1 e 2. Tá? Então, surpreendentemente, quando você roda os modelos, parece que de fato a confiança mudar, tem aí 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, razoáveis, pela frente. A inflação finalmente começa a dar sinais de estar desacelerando a ponta depois de 3 anos de recessão. Nunca vi uma inflação demorar tanto para cair. O mercado de trabalho ainda está sofrendo. E o pior, estão sofrendo mais pobres. Mundo lá fora, inacreditavelmente favorável ao Brasil. 7 trilhões de dólares disponíveis para investir, todo mundo quer investir. O Brasil tem uma janela de oportunidade. Essa janela, no entanto, tem 2 etapas para ser feitada. Uma primeira etapa é fazer o ajuste fiscal. A nossa dívida pública era 50% há poucos anos. Está passando de 70%. E se nada for feito, chegará entre 90 e 100 em 2020. E ela pode chegar a 130, 140 no começo da década seguinte. É uma dívida que está se tornando insustentável. O nosso problema não é o nível de gasto. O nosso problema é: eu vou pagar menos tal coisa, ou vou aumentar o imposto e vou compensar o gasto. Nosso problema não é o nível de gasto. Nosso problema é a derivada do gasto. O gasto não para de crescer. Metade do gasto público é previdência social e assistência social. Metade do gasto. Essa metade do gasto cresce 4% real ao ano acima da receita. Metade do gasto público cresce 4% real acima da receita. Por quê? Porque os aposentados crescem 3,5% ao ano e no Brasil a gente acumula aposentadoria, o que não existe em outros países, como tem no Brasil. Tem gente com 2, 3, 4 aposentadorias. Então, o gasto cresce real. Como tem a regra do salário mínimo, se o PIB não cresce, numa economia em recessão, o gasto da previdência e assistência, que é metade do gasto, cresce 4%. Se a economia cresce 2%, vai crescer 6%. Que aliás foi o que houve nos últimos 25 anos. Então, metade cresce 6%.
A outra metade, uma parte é Fundeb, está fora do teto, inclusive. Outra parte é servidores públicos, o governo se encarregou de dar o reajuste. Está fora também. Outra parte é transferência dos estados e municípios, estão fora também. Sem uma reforma da Previdência, nós não vamos estabilizar o crescimento da dívida pública. Se não estabilizar, e não tem aumento de imposto, quer a CPMF, tributa a CPMF, quer tributar dividendo, tributa dividendo, faz isso, faz aquilo. Vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Bom, então, primeiro, antes de ter a oportunidade, enfrentar a questão fiscal. Nos estados é mais grave. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, olha, não tem partido aqui, tá? Todos os governos, estados governados por todos os partidos, todo mundo quebrou. Rio de Janeiro já quebrou, Rio Grande do Sul já quebrou, Minas Gerais quebrou, São Paulo vai demorar um pouco mais, mas vai chegar lá. Folha de pagamento. Dá o exemplo do meu Rio de Janeiro. Aumentou a folha de pagamento, deu reajustes salariais 16,8% durante 6 anos. Com uma regra de aposentadoria e servidor público extremamente benéfica. Folha de pagamentos mais aposentadoria, a Receita Líquida não cobre. Pode acabar com as onerações, com os incentivos, não vai pagar. O Rio está inadimplente. Pode acabar com a dívida do Rio. Vai continuar, só fazer as contas. Acabou de ter um relatório do TCE do Rio, 753 páginas. Estava lendo ontem à noite. Não é uma leitura mais agradável. Não tem jeito. Tem que discutir estabilidade de servidor público. Pelo menos não das funções de carreira nos estados. Vou terminar aqui então. Então, a dificuldade é, primeiro, fiscal. Previdência, idade, reajuste. Feito isso, e não tem jeito, pode fazer muito tributário que quiser. Feito isso, a boa notícia. Nós temos tantas, por tudo que a gente viu da questão de produtividade, nós temos tantas distorções na nossa economia, no aparato regulatório, no mercado de crédito, no financiamento de longo prazo de investimentos. São tantas distorções que nós mesmos criamos nos últimos anos, que cada retirada de distorção dessa é um ganho de produtividade e uma possibilidade de retomada do crescimento sustentável por alguns anos, quem sabe recuperar um pouco o tempo perdido. Essa agenda micro é fundamental, mas se não passar pelo fiscal, não há agenda micro que resolva. Obrigado. Obrigado. Marcos, vamos lá, Laura. Pode começar.